Como se não bastasse o conflito completo que a Venezuela entrou de colapso, parece agora que Maduro está querendo traçar uma guerra na América por completo, né? Um dos lugares mais pacíficos do mundo, né, que a gente viu, parece que agora não está tão pacífico assim. Mas espera aí que você vai entender tudo. Porque a Guiana e a própria Venezuela vão entrar numa espécie de conflito e se brincar até armado. Você fala, por que vai ter esse conflito? O que está acontecendo, né? Tem um território chamado Esequibo, que é um território que pertence à Guiana, legalmente, e eu vou te contar depois a história. Mas parece que esse território é riquíssimo em petróleo, diamantes e ouro. Ou seja, é muita coisa que dá dinheiro. Então a Venezuela abriu os olhos e falou, olha, aqui pode ser interessante. Vamos entender então esse contexto do porquê que surgiu essa guerra por esse território de Esequibo. Para quem não sabe, em 1811, praticamente, a Venezuela se desprendeu de colônia e tornou-se independente. Ela era colônia dos espanhóis. Então, eles largou lá de lado e falou, pronto, agora estou independente, estou independente e praticamente posso fazer o que eu quiser. Alguns anos depois, a gente tem uma vizinha que é a Guiana Inglesa, né, praticamente, que era a colônia dos holandeses e passou a ser colônia dos britânicos, praticamente em 1835. Ou seja, tornou-se uma colônia britânica. Então, ou seja, a rainha e praticamente todos os britânicos, os ingleses, sabe, a Inglaterra pertenciam, então, ao território da Guiana Inglesa. O que acontece? Como os ingleses eram muito inteligentes e falaram, gente, a Venezuela está ali independente e pode a qualquer momento querer tomar o meu território, eu vou delimitar o território, vou fazer um marco aqui no mapa, ó, isso aqui é meu, não pertence a vocês, não tem ninguém que vai ter o direito de tomar, né? Só que alguns anos depois, a Venezuela percebeu que aquele território poderia talvez ser pertencido a eles, e não simplesmente a Guiana Inglesa. Então eles foram lá e questionaram praticamente em 1941, ou seja, para pensar, praticamente quase 30 anos depois da independência da Venezuela, eles resolveram falar assim, olha, eu acho que eu tô aqui no território ali, tá ali moscando, vou entrar em guerra para conseguir o território. Aí começou toda uma história caótica praticamente, algo que ninguém esperava é que propriamente os Estados Unidos e a Venezuela trabalharam juntos. Então você já fala, gente, que rolê aleatório é esse, né? Porque teve uma votação naquela época para decidir, então, de qual país ia pertencer esse território de Esequibo. Então, jogaram os dados assim na mesa e falou assim, olha, vamos ver aí quem vai ganhar. Escolheram, então, 2 americanos que foram indicados pelos venezuelanos, praticamente 2 britânicos e, claramente, um russo para decidir praticamente qual futuro da território. Então, claramente, foi uma espécie de roleta russa que eles estavam jogando com o território. Deram, então, a vitória da própria Guiana, né? E, claramente, ali, conseguiram confirmar que aquele território pertencia à Guiana. Mas, naquela época, em 1966, praticamente, ninguém sabia que lá era um território rico. Então, a Venezuela ficou, não sei se eu quero lutar, deixa aí por enquanto. Porém, algum tempo depois, a Venezuela voltou a questionar esse território, tá? E falou, tem uma brecha, porque parece que simplesmente aí, né, isso foi comprado. Então, resumindo, jogaram esses argumentos para tentar trazer esse território simplesmente para a Venezuela. Aí você fala, nossa, mas por que eles fizeram isso anos depois, praticamente? Porque em 2015, uma das exploradoras praticamente americana, que se chamava Enso, praticamente descobriu uma mina de ouro naquele território, que era petróleo. Mas só que não é petróleo, assim, não é petróleo em pequenas quantidades. Não, simplesmente 11 bilhões de barris de petróleo. Então, praticamente, faz um cálculo aí. Cada rio de petróleo praticamente está no valor de 86 aí, reais. Tá, aliás, que estão barril pequeno, não é barril grande. Então, multiplica esse valor aí por praticamente 11 bilhões. Então, dá muito dinheiro. E fora que, além do petróleo, eles descobriram que lá tinha ouro pra caramba. E todo mundo sabe que ouro é caríssimo.
E além disso, diamantes que é mais caros ainda, né? Então, o que acontece é que, esteticamente, né, a Venezuela falou, olha, que interessante, quero esse território de volta. E a Guiana claramente não ia deixar, né? Porque pensa na incoerência. O território que a Venezuela quer tomar de Essequibo é praticamente 70% do território da Guiana. Então, se a Venezuela tomar esse território, o que vai acontecer com a Guiana? Não existe mais Guiana. A Guiana vai virar uma faixinha minúscula, praticamente. Então, claramente, eles não iriam deixar que isso acontecesse, né? Aí, quando eu falo de incoerência, vem a parte principal, porque o Nicolás Maduro criou uma votação democrática. Isso é a coisa que ninguém esperava. Então, o Lula estava certo quando ele disse que o Maduro era democrático. Ele falou, gente, olha, vamos ser democráticos, vamos votar, eu quero saber a decisão de vocês. A gente invade ou não invade propriamente aí a Guiana? Foi literalmente essa votação aleatória que vai ser feita impropriamente nas urnas. E além disso vai ser no próximo dia 3, agora praticamente de dezembro. Então, uma votação democrática, que coisa mais imponente, vindo de Nicolás Maduro. Olha a democracia aí sendo exercida, né, gente? Até parece. Muitas pessoas criticaram, falando que praticamente o Nicolás Maduro está querendo criar uma distração ali, porque tá chegando as eleições em 2024, que a gente também viu muita incoerência, né? Você vê a disparidade entre as coisas. Porque quando foi feita uma espécie de eleição primária com Maria Corina, resumindo, ela ganhou praticamente do Nicolás Maduro disparadamente. Depois, mesmo ela estando aí praticamente inelegível por 15 anos, né? Aí depois que ele viu que ela tinha ganhado, o STF, praticamente de lá, foi lá e derrubou esse tipo de eleição primária. Então, resumindo, o quanto é democrático, né? Porque o STF faz praticamente parte aí, quem manda nele é a própria mulher do Nicolás Maduro. Então, a democracia na Venezuela é exercida com toda a vontade, incluindo até propriamente para criar esse tipo de medida que ele fez, que no caso é da votação democrática deles, ele pediu o apoio do Congresso, que ele manda. Então, gente, não tem o que falar sobre isso, né? Mas acontece que essa decisão vai ser feita. Duvido muito que seja uma decisão justa, porque praticamente podemos dizer que o sistema eleitoral da Venezuela é meio assim corrompido, né? E claramente, vamos pensar aqui comigo, né? Se a Venezuela conseguir entrar naquele território, conseguir ganhar, né, praticamente a Guiana, o território de Essequibo, vai ter corrupção demais, porque já teve corrupção na exportação de petróleo na Venezuela. Então, claramente, não vai ser algo aí muito democrático, né? O que acontece? Quem tá ali em Roraima, praticamente assim, ó, se lascou no meio desse período. Porque uma das principais partes ali, né, praticamente para chegar nesse território de Essequibo, uma espécie de ataque, é claramente passando ali por um territóriozinho do Brasil. Então, resumindo, isso vai dar muito errado. Por quê? Porque já até mesmo vieram aqui no Brasil os representantes, né, da defesa dos exteriores, tanto da própria de Caracas, né, quanto de Georgetown, que são as capitais dos dois países, e fizeram aí uma espécie de reunião. Mas assim, nada chegou a um acordo entre eles, né? Então, claramente vai partir aí para espécie de guerra. Nicolás Maduro falou que vai dar uma cidadania venezuelana aí para as pessoas que moram naquela região, mas assim, quem quer ser venezuelano agora nessa situação? E praticamente essas pessoas vão sofrer muito estando nessa região aí, já que vai ter uma invasão militarmente que provavelmente pode acontecer em algumas semanas. Não é certeza que isso vai acontecer, mas duvido muito que eles vão continuar em paz, né? E claramente, né, os Estados Unidos ia entrar no meio dessa guerra. Olha, dessa vez os Estados Unidos não iam entrar do lado da Venezuela, sim do lado da Guiana, pra você ver a incoerência. Há anos atrás, os Estados Unidos estavam do lado da Venezuela, agora ele está do lado aí da própria Guiana, que mandou exércitos para lá, né? O Brasil, no meio disso, não sabe muito bem o que fazer, de quem ficar no lado de quê. Praticamente o nosso embaixador, aí, se a gente for olhar, embaixador não, vamos falar assim, nosso ministro, praticamente o Mauro Vieira, né, representante das relações internacionais, falou que
simplesmente deveria ser algo mais pacífico para construir uma espécie de apaziguação, assim, até mesmo entre os dois países, mas não tem muito o que dizer sobre passividade nessa situação, já que tem um país estrangeiro completamente aleatório querendo tomar 70% do seu território. Então é algo bem aí difícil falar sobre a parte de democraticamente diplomacia, né, gente? Diplomacia não rola nessa situação. O Brasil, para preparar tudo isso, reforçou ali, né, praticamente as tropas na fronteira da Venezuela com o Brasil, tá, gente? Por quê? Porque claramente isso aí pode dar muito errado dos venezuelanos quererem atravessar pelo Brasil para conseguir chegar lá na Guiana, né? Então reforçaram. Tinha 70 apenas soldados militares tomando conta e agora temos aí mais ou menos 130 pessoas lá que são militares que vão proteger a fronteira. Eu acho muito pouco mesmo, gente, porque, tipo assim, é uma guerra que pode estourar, então a galera que tá ali pode sofrer muito só com uma quantidade baixa de pessoas, assim, protegendo, gente. Pensa numa guerra, tanto de soldado que não é gasto, tanto de situação que não é piorada, né? Então, tipo assim, acho que isso aí seria um pouco incoerente, né? Tinha que ter mandado mais soldados. E, aliás, foi mandado porque um deputado pediu praticamente que fosse reforçado, né, ali a fronteira, porque senão o governo não tinha feito praticamente nada. Mas, por enquanto, são essas situações que estão acontecendo ali na Guiana, né, entre a Venezuela e todo esse contexto. E se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre esses conteúdos, já chega deixando o like, compartilhando e aguarde o nosso vídeo também que vai sair amanhã. Um beijo e até o próximo vídeo.